Olá! Com o aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população, tem sido cada dia mais comum a epilepsia ser diagnosticada, ser detectada na pessoa idosa. Pois é, para nos ajudar a esclarecer sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é muito especial e eu vou apresentá-la melhor a vocês. A doutora Cristine Cuquier. Ela é neurologista, graduada em medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em neurologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com especialização em eletroencefalografia pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa de São Paulo e da Clínica Cuquier, e ela é responsável pelo grupo de raros da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Seja muito bem-vinda, doutora Cristine. Olá, Lina. Eu estou muito contente de estar aqui hoje para falarmos de um tema tão importante, que é a epilepsia no idoso. Então, doutora Cristine, em geral, dizem que tem dois picos, né, da epilepsia, na infância e na pessoa idosa, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente tem, de acordo com a distribuição da incidência da epilepsia, nós temos abaixo dos 5 anos e acima dos 65 anos de idade. É lógico que com uma causas totalmente distintas quando a gente compara as duas populações, mas aonde a gente tem a maior incidência, o maior pico, é justamente nessas duas fases de vida. Bom, vamos falar então das causas na pessoa idosa. Quais são as principais em geral? Uma coisa que eu acho que é super importante da gente comentar é que a epilepsia, ela é a terceira causa de, vamos dizer assim, de moléstias neurológicas ou de condições neurológicas no paciente idoso. A primeira, claro, que é o AVC, né? Depois nós temos os quadros demenciais, como Alzheimer, os quadros de demência vascular, em terceiro lugar, então, a gente tem a epilepsia. Então, isso é extremamente importante, né? Porque a incidência é realmente alta. A gente tem mais ou menos, Lina, só para você ter uma ideia, que 8,5, né, em torno de quase 10 pessoas a cada 1.000 vão ter um diagnóstico de epilepsia nessa faixa etária, tá? Então, assim, em relação à questão das causas, é lógico que dentro dessa população, as causas elas ficam no que a gente chama de epilepsia estrutural, ou seja, na grande maioria das vezes, a gente tem um substrato para que isso aconteça. O que eu quero dizer com isso? Então, a pessoa teve um AVC, o próprio AVC, como a gente comentou, o risco dessa pessoa desenvolver uma epilepsia é muito maior do que aquela pessoa que não teve um AVC. O Uhum, próprio Alzheimer, né? Então, assim, uhum. as pessoas portadoras de Alzheimer, a gente tem uma mão dupla, na realidade, que o portador de Alzheimer tem um risco maior de ter epilepsia, e as pessoas com epilepsia crônica têm um risco maior de desenvolver algum quadro tipo Alzheimer, tá? Olha. Outra coisa, tumores, traumatismo de crânio. Então, você tem diversas causas que podem acontecer, né, nessa parte da população. Nossa, mas que interessante essa associação que você fez entre epilepsia e Alzheimer, porque as duas, na verdade, aproveita e explica para a gente de novo o que é epilepsia e como é que ela afeta o cérebro. Epilepsia, na realidade, é uma alteração dos neurônios, da condição dos neurônios, né? E Uhum. essa alteração, essa instabilidade, aquilo que a gente às vezes até brinca, né? Que às vezes o neurônio um encosta no outro e dá um choquinho, assim, leigamente falando. Mas, assim, é justamente isso, a gente tem uma instabilidade nessa rede de neurônios e isso causa, vamos dizer assim, uma despolarização, uma faísca, vamos chamar assim, esse estímulo nervoso acaba, então, desencadeando o aparecimento da crise, certo? E quando a gente considera uma epilepsia, quando a pessoa tem uma predisposição para ter crises espontâneas, então não tem que ter uma causa naquele momento. A pessoa pode ter, então, como eu estou te dizendo, ela teve uma lesão estrutural pregressa e essa lesão, então, que vai causar essa instabilidade dos neurônios. E isso vai causar a epilepsia, vamos dizer assim. Então, epilepsia como conceito é a ocorrência de crises epilépticas espontâneas, ou seja, sem uma causa aguda para que aquilo esteja acontecendo. Tá. Já que você tocou em crises epilépticas, eu queria saber, na pessoa idosa,
costuma ocorrer aquela crise que a maioria da população conhece, aquela convulsiva, que a pessoa cai no chão, enfim, e se debate, ou tem outros tipos de crises mais comuns nessa pessoa mais velha? É excelente a tua pergunta, porque eu acho que quando a gente fala de epilepsia, a primeira coisa que vem na cabeça é a crise convulsiva tônico-clônica, que a pessoa Uhum, cai, se debate, morde a língua, saliva, tem a liberação dos esfíncteres. Mas essa não é a crise mais frequente na população idosa. A crise mais frequente na população idosa é a crise focal, que a gente chama, que começa, como a gente tem essas lesões estruturais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, a pessoa teve um uhum, AVC, tem uma sequela, tem uma cicatriz naquela área do cérebro. Então, é a partir dessa cicatriz que a gente vai gerar a crise. E aí, dependendo da área onde está essa cicatriz, você vai ter uma sintomatologia diferente, você vai ter uhum, sintomas diferentes. Então, por exemplo, a crise se está perto da área motora. Então, a pessoa pode ter uma crise que é um abalo motor, por exemplo, naquele membro que está, vamos dizer assim, onde ela tem o déficit que ficou do AVC, ela uhum, pode ter uma crise focal motor e ter um abalo motor. Ou crises que são muito difíceis da gente às vezes identificar, que são crises assim de parada comportamental. A pessoa está bem, daqui a pouco para, como se tivesse estática. E aquilo ali uhum, dura alguns segundos, ou pode ter só a parada comportamental, ou a pessoa pode ter algum movimento automático com a boca, com as mãos, que às vezes a família nem se dá conta do que aquilo é, né? Mas então uhum, esses são os tipos mais frequentes. A convulsão pode acontecer, lógico, mas uhum, a convulsão ela acontece geralmente em situações agudas. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, o idoso teve uma infecção urinária. Então, ele faz um quadro de delírio 1, ele faz um quadro confusional e ele fica com aquele cérebro mais predisposto por conta daquele quadro infeccioso. E ele pode uhum. ter uma crise aguda, mas não necessariamente isso a gente considera epilepsia. Por quê? Porque essa crise está acontecendo dentro de um contexto de uma infecção. Né? Então, assim, Perfeito. aí eu tenho uma causa por trás disso. Como eu te falei, a epilepsia é quando as crises acontecem de uma maneira espontânea. Agora, Uhum. nada impede que uma pessoa que já tenha uma predisposição, que já tenha uma epilepsia, dentro de um quadro infeccioso ou de Uhum. um distúrbio metabólico, por exemplo, uma glicose que fica muito baixa, uma glicose que fica muito alta, essa Uhum. pessoa pode desencadear uma crise aguda. Nossa, mas interessante, inclusive, para que a população e as pessoas ao redor dessa pessoa idosa possam observar, né? Em geral, esse tipo de crise, até de ausência, que cria confusão, que a pessoa parece que saiu um pouco fora do ar, né? E volta, é, também são considerados como sintomas ou tem alguns sinais de alerta que a gente pode observar? Principalmente no idoso. Então, quadros confusionais, como você mencionou agora, confusão aguda, né? O que que eu quero dizer assim? Confusão que dura pouquinho. Então, a Tá. pessoa fica meio aérea, meio sem conectar, meio falando coisas desconexas de uma maneira aguda, né? O que que eu quero dizer? Que aquilo ali dura pouquinho tempo e daqui a pouco ela volta ao normal. Então, isso é um Uhum. sinal de alerta. Vou te contar uma história, que eu tive um paciente, ó, um ano passado, Hum. e que ele veio para mim com um diagnóstico de um outro colega, como se ele estivesse abrindo um quadro de um Alzheimer, porque ele fazia esses quadros confusionais, ou a família falava, ele ficava sem memória agudamente, mas só que Aham. assim, as pessoas, no idoso, sem memória, o que que é a primeira coisa que a gente vai pensar? Que é alguma coisa de um Alzheimer, ou, né, alguma coisa nesse sentido. Só que aí, Uhum. quando ele veio à consulta, eram períodos que acontecia isso. E aí a Olha. gente foi identificar, e na realidade o que essa pessoa tinha era um quadro de uma epilepsia, e que ele precisava tomar medicação para as crises, e não que ele tivesse um quadro de Alzheimer. Nossa, mas que Olha só, interessante isso, muito, então. muito, Até porque, muito. pelo que você contou para a gente, quer dizer, Alzheimer e demência está em segundo e Sim, epilepsia em terceiro, quer dizer, e as sim. pessoas em geral não pensam na epilepsia na pessoa idosa dessa maneira como você nos alerta. Não, não pensam, não pensam. Então, assim, não, eu te falei, né, que às vezes isso acontece depois de um AVC, de um trauma, de um tumor,
mas às Aham. vezes pode acontecer do que a gente chama de forma idiopática. O que que eu quero Hum. dizer com isso? Que ela acontece de uma maneira espontânea, sem que tenha alguma Hum. causa estrutural por trás, né? Sem que tenha alguma outra causa atrás. E aí é mais difícil ainda, porque aí aquela pessoa nunca teve nada na vida e começa com esses quadros, esses sintomas mais focais, que a gente chama, e aquilo pode ser, sim, um quadro de epilepsia. Então, isso assim, a gente precisa ficar muito alerta, Uhum. porque qualquer quadro assim, de agudo, de alteração de memória, de confusão, fique alerta que isso pode ser um tipo de crise epiléptica. Em geral, doutora Cristine, essa pessoa idosa costuma ter comorbidades, outras doenças crônicas. Importante também ficar de olho, tratar, sei lá, hipertensão, dislipidemia, diabetes, essas outras doenças que são comuns também nessa pessoa. Isso é muito importante também. Duas situações que eu acho que é importante da gente conversar ali. Uhum. Primeiro, lógico, se todas essas outras comorbidades, pressão alta, diabetes, colesterol, isso vai te aumentar o risco cardiovascular, né? E Uhum. essa pessoa, então, vai ter uma tendência a um aumento de um risco de um infarto, de um AVC, que isso sim, depois nós poderemos, então, ter, vamos dizer assim, essa Hum. epilepsia secundária, esse quadro. E um Tá. outro fato muito importante é, por exemplo, no momento que nós fazemos o diagnóstico de uma epilepsia no paciente idoso, a gente precisa levar em consideração, só para você ter uma ideia, a gente tem que, no idoso, existem vários trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, mostrando isso, que o idoso, ele faz uso, em média, de 6 a 10 medicações, entre elas vitamina, medicação para pressão, para o diabetes, para o colesterol, para várias coisas, certo? Uhum. Então, essa pessoa, o remédio que eu vou escolher para tratar a epilepsia dele, ele precisa ser uma medicação limpa, como a gente diz, né? Que ele não Uhum. tenha uma interação medicamentosa com esses outros remédios, que ele não vá tirar o efeito do outro remédio ou que o outro remédio não possa interferir no efeito dele. Então, o neurologista precisa escolher um remédio que tenha um perfil, vamos dizer assim, mais tranquilo para a gente poder fazer essa associação. E além da questão da associação com as medicações, a gente precisa ficar atento que no idoso a gente Uhum. tem um risco maior de algumas comorbidades, então, ou de alguns efeitos colaterais que podem acontecer com os remédios, né? A gente sabe Uhum. que as medicações, como a gente diz hoje, anticrise, eles podem dar sonolência, dar tontura, então isso vai poder aumentar o risco de queda desse idoso, e esse idoso pode cair e se machucar, certo? Então, eu preciso escolher uma medicação que não tenha esse perfil de dar esse tipo de situação. Você ia me perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas eu quero explorar muito mais essas orientações sobre diagnóstico na pessoa idosa e esse tratamento aí que com esses alertas tão importantes que valem inclusive para os profissionais que estão nos assistindo, Certeza, com certeza. tá bom? Tá ótimo. E a gente volta já já, você aguarda aí. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre epilepsia na pessoa idosa com a especialista neurologista, doutora Cristine Coquier. Então, doutora Cristine, vamos voltar agora, mais especificamente, eu queria que primeiro a senhora falasse sobre a questão do diagnóstico na pessoa idosa. Tem exames? Como é que a gente faz esse diagnóstico mais preciso? Bom, em epilepsia, a coisa mais importante para o diagnóstico é a história clínica, né? Então, eu vou precisar de uma família, eu vou precisar das pessoas que estão em volta, porque a não ser que a pessoa mantenha a consciência durante a crise, mas muitas vezes ela não sabe nem o que é aquilo que está acontecendo. Então, a Uhum. história familiar, né? Uma pessoa que possa vir junto com esse idoso à consulta para nos informar e, claro, primeira coisa, suspeitar que aquilo possa ser algo Uhum. relacionado a uma epilepsia. Então, o primeiro é o diagnóstico. Outra coisa que nos ajuda hoje muito
é que, às vezes, a questão do celular, né? Então, filmar o que está acontecendo com essa pessoa, isso para tudo em epilepsia, não só para o idoso, mas para todas as pessoas, né? A família filmando, então ela nos traz, então a gente já tem uma característica, a gente consegue enxergar melhor, tá? Um dado muito importante, às vezes essas crises acontecem durante o sono. Então, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo aconteceu, né? Então, às vezes só desperta um pouquinho confuso durante o sono, então isso é muito importante. E quando, vamos dizer assim, se esse idoso é um idoso que é um idoso, vamos dizer assim, que ele vive sozinho, que ele é independente, às vezes é uma pessoa viúva, então às vezes fica mais difícil ainda, porque às vezes ele nem vai saber o que está acontecendo, ele nem vai se dar conta. Então, acho que o primeiro pilar e o mais importante é o diagnóstico, é a história clínica. Tá. Depois disso, lógico, o eletroencefalograma é um exame que acaba nos ajudando muito, mas uma dica que eu dou para vocês é que assim, não quer dizer que a pessoa possa ter feito um eletroencefalograma e esse eletroencefalograma ser normal, não quer dizer que a pessoa não tem epilepsia, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, como eu falei para vocês, por exemplo, se a pessoa só tem crises dormindo, se esse eletroencefalo muitas vezes é feito durante a vigília, com a pessoa acordado, pode ser que aquela alteração não apareça nesse eletro porque não foi feito durante o sono, certo? E claro que no idoso que inicia com um quadro de crises de epilepsia, nós precisamos de um exame de imagem. Eu falei para vocês das questões de tumores, né? Então a gente precisa, porque às vezes a epilepsia, ela pode, né? As crises podem estar ocorrendo por conta de um tumor que está se desenvolvendo ali no cérebro. Então eu preciso do exame de imagem, uma tomografia, né? Pelo menos uma tomografia, e se melhor, uma ressonância magnética, mas muitas vezes não é possível, mas uma tomografia já nos mostra, se a pessoa tem, por exemplo, um tumor, alguma coisa, isso já vai aparecer na tomografia e já nos ajuda. Então, assim, esses 3 exames são muito importantes. E, claro, a parte metabólica, porque, por exemplo, a pessoa pode estar tendo crise porque ela está com algum distúrbio no açúcar, no sódio, em outro, ou tem uma infecção de urina, naqueles quadros de crises agudas que eu te falei. Então, essa parte metabólica e infecciosa também é muito importante. Perfeito. Agora, e tratamento? Você já nos adiantou um pouquinho no primeiro bloco, inclusive sobre a importância de escolher muito bem, porque pode estar interferindo nas outras medicações que essa pessoa toma. Então, como é que a gente trata a epilepsia na pessoa idosa, doutora? Assim, existem muitos, vamos dizer assim, que a gente chama de guidelines, né, de guias de tratamento, em que a gente coloca, vamos dizer assim, as vantagens e desvantagens de determinadas medicações naquela determinada população. Então, isso em criança, em adulto, existe muito, no idoso, não é tão, né, a gente não tem guias tão, vamos dizer assim, importante, ou bem sedimentados quanto que nessas outras populações. Mas a gente tem medicações, por exemplo, como os dois que se escolhe, né, que seria a lamotrigina e a gabapentina, que seriam medicações de escolha, justamente por aquilo que eu estava te falando lá no primeiro bloco. Porque são medicações que acabam não tendo um efeito importante na questão de sonolência, tá? Mas existem outras medicações mais modernas, como o levetiracetam, a própria lacosamida, que são medicações mais modernas e que têm um perfil melhor. Porém, a gente precisa estar atento a todas essas questões da comorbidade. Por quê? Porque esses remédios, eles podem exacerbar outras eventuais comorbidades que esses pacientes tenham. Por exemplo, o levetiracetam pode deixar essa pessoa mais irritada, pode deixar essa pessoa com mais, vamos dizer assim, dificuldade de dormir. Então, tudo isso, quando a gente vai introduzir a medicação, a gente precisa contar para essa família, precisa contar para o paciente que isso pode acontecer, para que eles fiquem alertas e que qualquer coisa que aconteça em relação a isso, o médico seja avisado, tá? Uma outra coisa ali, né, que eu acho que é extremamente importante, a gente precisa se preocupar, por exemplo, com a osteoporose. Aquelas medicações mais antigas, tipo fenobarbital, que é o Gardenal, né?
Uhum. A carbamazepina e fenitoína, eles induzem um risco maior de osteoporose nessa população que já tem a osteoporose e que vai te aumentar um risco de fratura, né, de uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de vértebra. Então, a gente tem que se preocupar com isso, ainda mais se a gente vai pensar que essa pessoa vai ficar tomando essa medicação por muito tempo. Tá? Ou que já veio tomando desde a da Uhum. idade mais jovem. Uhum. E pode falar, depois eu te E- falo um outro alerta. Não, pode continuar, por gentileza. Eu só vou terminar esse, que eu acho que é extremamente importante para a gente contar. Existe a própria carbamazepina e a oxcarbazepina, né, que é uma outra medicação, eles podem aumentar o risco de sódio baixo no sangue. E essa que a gente chama de hiponatremia, essa pessoa pode ficar sonolenta, ter vômito. Eu tive uma senhorinha, ela tinha 90 anos, e ela vivia indo para o pronto-socorro porque ela estava nessa situação que eu te falei, e ninguém Uhum. tinha se dado conta disso. Os médicos de pronto-socorro tinham pedido os exames, aquele sódio estava um pouquinho baixo, mas assim, não tinha se dado conta. Quando ela veio aqui, eu disse, gente, mas o sódio está muito baixo. Eu Uhum. tirei a medicação e dei outra, mudou a vida dela. Resolveu. Olha, Você está que entendendo? Então, assim, a gente importante. precisa se preocupar muito na população idosa com os efeitos colaterais das medicações. Uhum. Agora, você tinha mencionado a importância dessa escolha da medicação adequada para evitar sonolência e evitar queda na pessoa idosa, que infelizmente é um dos acidentes mais comuns que geram fraturas muito importantes e óbitos, inclusive. Então, essa pessoa idosa, ela tem um maior risco de quedas, com epilepsia, eu diria. Certeza, porque mesmo que a crise não tenha sido uma convulsão daquelas que eu te Uhum. contei, né, da tônico-clônica, que a pessoa, se ela tem uma crise focal, ela pode ter uma queda. Vou te contar um exemplo que está agora, eu tenho hoje, né, passei visita no final de semana, uma paciente minha, que eu já cuido há muito tempo, ela tem uma epilepsia refratária, a gente tinha conseguido controlar essa epilepsia com algumas crises eventuais, e ela, de janeiro para cá, teve 3 crises, uma em cada mês, sendo a última agora, em que ela teve uma crise que ela teve uma queda e caiu para trás. E dessa Uau. última vez agora, infelizmente, ela fez um traumatismo crânioencefálico, ela está internada no hospital com um pequeno sangramento, ainda bem que não foi um sangramento maior, com Uhum. linha de fratura. Então, tu vê, então eu até estava conversando com o esposo dela e comentando justamente isso, que tu vê, a gente já cuida dela há tanto tempo e nunca tinha acontecido isso. Então, e ela Uhum. está né, por volta de 70, 72 anos de idade, então a gente vai vendo que a gente vai tendo uma fragilidade maior e um Uhum. risco maior decorrente dessas quedas, porque uma coisa é uma pessoa de 20 anos cair e se bater, né? E outra coisa é uma pessoa de 70 anos apresentar uma queda. Claro. Então, assim, e no caso dessa paciente em questão, ela está com uma infecção urinária crônica. Então, eu acho que o que está desencadeando a crise nela agora é essa infecção urinária crônica, que é extremamente comum na população das mulheres pós-menopausa. Ou seja, é uma visão muito globalizada desse indivíduo, né? Não, a gente precisa, eu como neurologista, eu não posso me preocupar só com a crise epilética dessa pessoa, não. Eu Uhum. preciso, como eu digo, a gente precisa de uma visão holística, eu preciso da visão de um todo. Se eu não entender esse paciente como um todo, eu não vou saber o que está acontecendo com ele. Por exemplo, nessa senhora, não adianta ficar aumentando o remédio dela, não. Eu preciso Uhum. debelar essa infecção urinária primeiro. Perfeito. Bom, eu ia te fazer a pergunta sobre algumas dúvidas que o telespectador nos envia. Mas acho que você já respondeu em parte, que é assim, a pessoa idosa diagnostica que tem epilepsia. Ela precisa tomar medicação para epilepsia por toda a vida que ela tem pela frente? Muito provavelmente, né? Porque assim, os remédios, quando a gente inicia o tratamento em epilepsia, a pessoa, se a gente vê, né, que tem a indicação do uso daquela medicação, a Uhum. pessoa vai precisar pelo menos usar aquele remédio por 2 anos. É um tempo meio mágico, mas é um tempo que a gente tem, né, de todos esses estudos mostrando que o risco de recorrência
de crises, uma vez que você tire a medicação, ou uma vez que o risco de recorrência é muito maior nesses 2 primeiros anos. Então, Tá. pelo menos 2 anos essa pessoa vai tomar. Como eu te disse, no idoso, na grande maioria deles, as crises acontecem, a epilepsia acontece por conta de uma cicatriz, vamos chamar assim, deixada por alguma lesão. Essa cicatriz, ela não vai sair daí, né? Essa cicatriz vai permanecer. Então, o risco que essa pessoa tem de ter um novo evento, uma vez que eu desmame, que eu tire o remédio, é muito maior. Então, Claro. por isso que essa pessoa, muito provavelmente, vai precisar ficar tomando essa medicação Por toda a resto, vida. né? Pelo resto da vida. Ó, nosso tempo, infelizmente, acabou do programa. Já! Recado final, curtinho seu, por gentileza. Como desculpa, passou o avião? Um recado final seu. Ah, sim. Então, o meu recado é o seguinte, é que a gente atente, né, e preste atenção em qualquer evento que possa ocorrer de perda de consciência, de confusão mental, e procure seu médico, procure, às vezes essas pessoas acabam tendo um contato maior com o clínico geral, com o geriatra, comente com ele para que seja mandado, né, a pessoa vá para o especialista e mantenha. Eu acho que a gente fala, né, vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Mais um que vai associar naquela nossa lista, mas é uma medicação que pode prevenir tantas, vamos dizer assim, tantos riscos que possa acontecer com essa população, e que essa população, então, nesse caso, uma pessoa dessa tendo uma queda, ela pode perder, vamos dizer assim, a funcionalidade, que é algo tão complicado para a pessoa idosa. Então, Perfeito. procure um médico, procure assistência sempre que houver alguma dúvida. Muito obrigada, viu? Foi incrível a sua entrevista com a gente. Ótimo, estamos às ordens sempre que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada a você também. Continue nos acompanhando no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada e até a próxima.